Olá! Começamos mais um podcast da OAB de São Paulo para falar sobre o tema do agronegócio, os impactos no meio ambiente e tudo que cerca esse tema que nos remete à agricultura brasileira, que é, digamos assim, nosso carro-chefe em termos econômicos. E para falar sobre isso, nós convidamos um especialista em direito ambiental, que é o doutor Rodrigo Jorge Moraes, que também é presidente da nossa co-irmã, né, entidade, o MDA. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Muito obrigado, Sergei. É uma alegria estar aqui na nossa casa, na OAB, e para falar de um tema tão importante, né, que se destaca não só no Brasil, mas o país ele é referência para o mundo todo, não só em questão ao agro, mas também em questão à nossa legislação ambiental. Né? Eu acertei primeiro a assertiva em relação à agricultura, queria que você falasse sobre isso, se está certo o que eu falei, até porque tem exportação, geração de emprego, inovação no campo, a gente ouve falar, né, das vendas, da importância da agricultura. E segundo, se o que você disse que a gente é referência na legislação, a gente é referência também na prática do cuidado do meio ambiente? Essa é uma questão importante de ser colocada. Né? Nós temos uma das legislações mais importantes, mais severas e mais completas do mundo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, nós encontramos uma certa dificuldade na efetividade dessa legislação. E aí são vários os fatores, Sergei. Mas o primeiro deles, ou talvez um dos mais importantes, é porque nós vivemos um país continental. Né? Por dimensão continental. Então, assim, as necessidades e as realidades nas diversas áreas do Brasil são muito distintas. E a legislação é uma só. Né? Então, eu costumo falar para os meus alunos, né, falo de uma forma brincando, uma camisa não serve para todos os corpos. Então, a minha camisa não serve para o meu filho, que talvez não sirva para você, nem para uma outra pessoa. Né? E a legislação é uma só para o país todo. E como você vai comparar, por exemplo, um pequeno produtor do sul do país com um grande produtor do centro-oeste? Como que você vai comparar um ribeirinho do nosso interior paulista com um ribeirinho do Amazonas? Né? Então, existe essa situação. Né? Agora, você usou uma expressão, uma certa dificuldade. Você que é professor da PUC, doutor Rodrigo, também é professor da Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo. A PUC tem tanta história que eu me enrolei para falar o nome da PUC. Você usou um eufemismo, você foi bondoso, você foi bondade sua, porque assim, tanto o ribeirinho quanto o grande produtor, eles poluem. Não tem essa história de que todo mundo tem que fazer a sua parte? Sim, claro, mas a intensidade é diferente, as realidades são outras, o tipo de propriedade é outra, o tipo de cultura, a cultura no Nordeste do país, a cultura mesmo. E quando a gente fala de direito ambiental, né, agora falando de ambiental, nós estamos falando de todo tipo de interação social. Então nós estamos falando não só de proteção do ar, da terra, da água, nós estamos falando de uma proteção cultural, né? Nós estamos falando de proteção de técnicas, nós estamos falando de cultura local. Então, por exemplo, a vaquejada. Né? Então, assim, o Brasil é muito grande. Né? Então, a legislação ela tenta abarcar todas as situações. Mas, às vezes, existe uma dificuldade. Outra dificuldade, não só... E aí, somando ao tamanho do país, né, completando a sua pergunta, Sergei, nós temos também um número deficitário de fiscais, por exemplo. Então, imagina, o IBAMA é responsável pela fiscalização nível nacional. Quantos são necessários para dar conta do tamanho do Brasil? Né? Eu não tenho agora o número exato de fiscais, né, do IBAMA, tenho medo de errar, mas eu julgo que deva ser em torno de 2.000, 3.000 fiscais, acredito. Né? Posso estar errando, mas... Esse problema de fiscalização a gente tem em todas as áreas. Exato. Por exemplo, na Amazônia. Aqui, na nossa realidade aqui, absurdas, na nossa realidade aqui, é mais tranquilo. Né? Você pega um carro, você pega um helicóptero, pega um drone. Né? Amazônia, você vai lá para a cabeça do cachorro, né, na divisa do país, você demora 4, 5, 6 dias para chegar de barco. Né? Então, assim, a realidade do Brasil é uma realidade diferenciada. Nesse passo da fiscalização, a gente consegue ter... Porque assim, tem muita narrativa também de falar assim, isso não existe, aqui polui mais que
Ah, por que, que a França não cuida dela? Porque ela já poluiu tudo lá, agora vem cuidar da nossa terra, da Amazônia. Tem algum índice, um poluidômetro, para dizer assim, ó, o Brasil está melhor. A legislação é maravilhosa, ok. Mas e os índices? Isso existe? Você tem isso? Não, Sergei. Não dá para saber? Não, sim. Pelo menos eu não tenho esse... Não tem esse negócio de carbono? Você sabe quanto que tá... Não, você sabe... Não, você tem os índices, né? São índices matemáticos, né? Pela quantidade de, por exemplo, de queimada ou pela quantidade de supressão de vegetação, se faz um cálculo. Então, você tem uma ideia, né, desse tipo de poluição. Mas a poluição são de diversas situações, são diversas... Poluição sonora, por exemplo, é um tipo de poluição. Eu, por exemplo, sou super sensível ao barulho. Exato. Então, assim, e a poluição sonora é uma das mais difíceis de se comprovar, porque ela é imediata. Então, por exemplo, você está numa residência, do lado tem uma obra, faz um barulho, acabou. Então, assim, a questão ambiental ela é gigante. Né? E tem muitas situações. Eu não quero fulanizar, mas eu preciso só para a gente pegar exemplo. Por exemplo, queimada que você falou. Sim. Eu não quero fulanizar o debate, porque senão ficar esse aqui é a favor desse governo e tal. OAB, aliás, é bom que você saiba sempre disso. Está lá no nosso estatuto. Advogado não pode temer autoridades, não pode temer desagradar a autoridade. Então, na OAB não tem política partidária, tá? Se tiver, denuncie, que nós vamos levar as esferas... Não é tribunal de ética, não. Também ninguém... Então, a gente vai discutir internamente por que está tendo isso. Porque aqui teve muita política partidária no passado, de uma forma inadmissível até. Fazendo esse recorte... Porque a gente tem um discurso atualmente de que o governo passado tinha muita queimada, que tinha um discurso ruim. E o governo atual tem um discurso melhor, mas na prática tem muita queimada. Aí começa um xingar o outro. Como é que funciona isso? A questão ambiental ela é muito sensível, né? E ela é muito ligada ao emocional também e acaba se politizando. Essa situação. E, mais uma vez, o tamanho do Brasil é muito difícil de se controlar e os números também. O que a gente escuta e lê, Sergei, é que a depender da forma que se verifica, a forma que se computa isso, se você tem um dado ou outro. Né? Então, assim, muitos dados às vezes nem chegam também à próxima realidade, porque tem a parte do ilícito, né? Que é difícil de você... entender o tamanho da coisa. Mais uma vez, realmente o Brasil não é simples. Né? O Brasil é maravilhoso, mas é um país com muitas diferenças regionais, muitas diferenças culturais, e nós temos alguns problemas internos, né, políticos, que a gente não precisa nem dizer, que não é o caso aqui. Mas, e a questão ambiental sempre surge nesse calor do debate. Né? Então, mas já que a gente não tem tantos... parâmetros de aferição para números de poluição? Não, existe. Existe. Mas tem para tudo. Por isso que você acabou de dizer. No governo passado era um número, agora é outro. Mas se a gente não tem aonde se fiar em fatos, como é que a gente vai partir? Porque tem gente que fala, por exemplo, uma bobagem a queimada na Amazônia. Aí você fala, não, mas isso é negacionista. Mas aí o outro prova que o impacto... Mais uma vez, a discussão, muito embora você tenha os índices, a discussão acaba partindo para um lado, na minha opinião, né, acaba partindo muitas vezes para o lado mais emocional. Vê toda essa discussão do Foz do Amazonas, da exploração de petróleo. Né? A confusão e o discurso que era antes e o discurso que é agora. Né? Agora estão se permitindo a análise, o estudo da exploração, mas antes não podia, agora pode. Então, assim, tudo depende de um determinado momento e de uma narrativa. Né? Agora, o que tem que tomar muito cuidado é fazer com que a legislação seja aplicada, porque a lei é boa, a lei é completa, é muito dura, né? E é muito protetiva. Né? Então, a preocupação é deixar de lado política, deixar de lado paixões e aplicar a regra. Né? Que a regra, na minha opinião, ela é suficiente para atender aquilo que o 225 da Constituição nos diz, né? Que é dever do poder público manter um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Esse é o nosso maior princípio do direito ambiental. Né? E a legislação, na minha opinião, ela é muito capaz de atingir isso. Agora tem a questão da efetividade. Né? Então, além da legislação, o que mais a gente precisa considerar para poder conciliar a pujança do agronegócio, da agricultura, digamos assim, da evolução, para que não seja tão paradoxal com a preservação? O que mais a gente precisa? Essa efetividade compreende o quê?
Além da legislação, a efetividade da legislação. Mas é isso? É isso? A legislação é muito... o caminho. É o caminho, é muito boa, né? E aí nós vamos ter mais condições de fiscalização e controle. Fiscalização. Né? E não só fiscalização, mas também dar aos órgãos ambientais capacidade e condições técnicas de dar resposta para as necessidades. Dou um exemplo. As propriedades rurais no Brasil precisam fazer o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Há quantos anos o CAR vem sendo prorrogado ano após ano, né? E não consegue se ter uma resposta final, uma conclusão de todo esse trabalho, né? Problemas cartorários. Quanto que nós temos de áreas no país que tem problema de documentação? Né? Então, assim, estrutura para o poder público dar a resposta de que a sociedade precisa. Né? E tem uma pressão muito forte, não só interna como internacional. Né? E tem que conciliar tudo isso para poder avançar. E também tem aquela parte da pressão externa, né? Que é uma pressão, na minha modesta opinião, não é legítima. Às vezes é uma pressão que ela tangencia mais a questão econômica do que a questão... Econômica por quê? Porque protecionismo, né? Porque o Brasil é muito forte. Ah, tá. Né? Aqui você pega no país... A preservação para eles é interessante porque a gente produz menos. Porque assim, os países fora do exterior não conseguem competir com o Brasil. Nós temos aqui 4 safras na mesma área. O que antigamente falava da safrinha, né? Então você tinha safrona, lá, vamos supor, nos Estados Unidos tem uma rotação, 2, quando muito, né? Você tem a China, que é enorme, mas a Rússia, que é enorme, mas quantas áreas inóspitas? Né? O Brasil não, o Brasil é enorme, terra excelente, clima excelente, o que planta dá. Você estava falando da vocação, né? Não, o Brasil tem a vocação para o agronegócio. Né? Essa é a nossa vocação, esse é o nosso DNA. Né? E não tem como ir contra a sua natureza. Né? Temos aqui, falando aqui do nosso estado, por exemplo, São Paulo, na região do interior de São Paulo, temos áreas excepcionais de tecnologia, indústrias, né? Ali na região de Campinas, acelerador de partículas, temos assim, questões tecnológicas, mas nós não vamos ter num curto prazo ou médio prazo um Vale do Silício. O nosso DNA, a nossa natureza é para o agro. Tanto é verdade que o agro hoje é o que sustenta o nosso PIB. Né? Dos 10 principais produtos mundiais, 9 o Brasil exporta em primeiro lugar. De cada 10 copos de suco de laranja da Europa, 9 vêm do Brasil. Tudo isso, Entendeu? Então, assim, a nossa produção é enorme. Até 2024, ano passado, os 10, nós éramos líderes de exportação em 10 produtos. Esse ano, agora, 2025, somos em 9. Mas até 2030 a gente volta a ter... O milho, os Estados Unidos ganhou um pouquinho da gente agora, mas a previsão é que até 2030 a gente consiga aí voltar também com relação ao milho. Né? Mas são 10 produtos. Né? Então, você vê, tem soja, 52%, 60% da produção brasileira de exportação, açúcar, café, 1/3 do café mundial é exportação brasileira, carne de frango, carne bovina, tudo algodão, pago, né? Algodão, fumo, laranja suco e laranja fruta. Né? Então, assim, são 9 aqui, né? São 9. Dos 10, mais 9 são nossos. A gente tinha mencionado... Algodão, perdão, esqueci do algodão. Falei do algodão, fumo, né? Então, é importante. Então, quer dizer, nós somos líderes de exportação. E a previsão é que até 2030 amplie ainda mais essa grandiosidade. Você estava mencionando aqui, antes da gente começar, de feiras, né? Tem feiras fortíssimas no Brasil de agronegócio, né? Sim, o exemplo é em Ribeirão Preto, a AgriShow, né? Que há quantos anos desponta e ano após ano cresce e multiplica em negócios milionários e tecnologia cada vez mais importante, adentrando no agro, transformando o agro do Brasil numa outra coisa. Aquela visão, Sergei, que nós tínhamos do produtor do passado, e não de muito tempo atrás, não, né? De que tinha lá uma casinha lá no meio da fazenda, era tudo anotado no caderninho lá, tinha um contador que fazia lá as notas. Isso não existe mais no agrobusiness, né? São grandes estruturas, né? Com tecnologia, com inteligência artificial. Todo mundo crescendo, o pequeno crescendo. Todo mundo e aumentando a produtividade, se descobrindo novas técnicas, novas formas. Né? Enfim, assim, nós podemos ficar aqui horas falando da inovação do campo. Né? E é isso que eu penso
que o pessoal de fora se preocupa conosco aqui. É verdade. Né? Porque não segura. O que planta dá. Né? Assim, o nível de produtividade é enorme e só aumenta. Né? Agora com a tecnologia só aumenta. Eu vou pedir para você segurar só um pouquinho. Nós não podemos ficar falando horas, mas a gente vai ter um intervalo e a gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho com o Dr. Rodrigo Jorge Moraes, especialista em direito ambiental. Vamos falar sobre o tarifaço, sobre as questões internacionais. Até já. O futuro da advocacia já chegou. Conheça o Marketplace de Lotex da OAB São Paulo. Aqui, você encontra as tecnologias jurídicas mais inovadoras que estão transformando a prática do direito. Com o apoio de inteligência artificial, algoritmos e machine learning, as Lotex revolucionam sua rotina. Facilitam consultas à legislação, otimizam a organização de documentos e melhoram a gestão de clientes e processos. Mais do que uma vitrine, o Marketplace da OAB São Paulo oferece soluções aprovadas pela Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo. Segurança, inovação e confiabilidade para o seu dia a dia. Explore diversas categorias e descubra como essas soluções podem atender às suas necessidades específicas. Marketplace de Lotex da OAB São Paulo. O portal que conecta você ao futuro da advocacia. Acesse agora e revolucione sua prática. Voltamos a apresentar o Pontos e Vistas, que é um podcast da OAB de São Paulo, para falar sobre ambiental, direito ambiental, os reflexos no agronegócio, e todo mundo sabe, pelo menos deveria saber, que nós estamos sobre novas tarifas, né? O Brasil está vivendo aí um tarifaço imposto pelos Estados Unidos da América do Norte, uma negociação, é claro que tem uma margem, e impactou muito o agronegócio. Explica um pouco para nós como é que o setor reagiu a tudo isso e o que você acha que vai acontecer afinal. Olha, eu acho que primeiro é importante dizer, Sergei, que não foi uma tempestade que caiu somente sobre o nosso Brasil. É o mundo todo. É uma política do Trump. Para poder depois... Né? Certo ou errado, é uma política dele e que impôs uma série de tarifas para vários países do mundo. E cada país vai ter que ter a sua competência, né, de conversar, a sua habilidade de negociar, né, através da diplomacia, através de questões econômicas, mostrar o quanto realmente o país impacta ou não impacta nas importações e exportações em relação aos Estados Unidos, o quanto a gente contribui ou não com isso. Né? Então, assim, vai ser uma questão política, puramente política, né, e, por último, econômica. Né? O pano de fundo vai ser o econômico, mas o principal é a nossa diplomacia que vai ter que trabalhar muito. Você tinha mencionado no bloco anterior que muitas das pressões é por conta da economia. Sim. E certamente os Estados Unidos estão vendo o lado deles, né? Sim. Então não é tão econômico assim, é mais político? Não, também. Político barra econômico, né? Eu particularmente vejo, posso estar equivocado, mas eu vejo assim, uma pressão nesse sentido que você está dizendo, uma pressão maior até da Europa do que dos Estados Unidos. A Europa é muito mais protecionista. Você citou a França é muito protecionista. Né? Você vira e mexe, você vê lá os produtores de leite na França derramando litros e litros e milhões de litros de leite lá na frente do parlamento como protesto. E eles têm muito subsídio. Ou seja, eles querem que... O produtor europeu tem muito subsídio. E o produtor europeu sofre, porque são propriedades menores, o clima não ajuda, a produção é menor, tudo é muito caro. E aqui nós temos uma condição de competir. Tem o suco do brasileiro. Tem o suco do brasileiro que entra com força. Né? Então, é todo esse cenário. Eu não consigo dividir economia de política nessa situação, nessa conversa, porque acabam seguindo juntos. Né? E com relação aos Estados Unidos, é o que eu digo, a política vai ter que entrar de uma forma muito hábil, né, para negociar, porque os impactos são grandes. Né? Há uma perda de mercado, contratos a serem respeitados ou não. Né? Existe um impacto no emprego, existe um impacto na renda, existe um impacto na produção. Né? E, por outro lado, também acaba surgindo outras janelas. Né? Olha, vamos procurar novos mercados. Outros países, como a China. Exato. Bota a cabeça para fora. Exato. Tô aqui também. Exato. Vamos procurar outros mercados, vamos abrir, ser menos dependente, né, de um determinado, de uma única rota. Então, assim, é um jogo de xadrez, Sergei, que vai ter que ser muito bem cuidado pelo nosso governo. Porque impacta muito, né? A preocupação existe, é uma preocupação grande, mas eu tenho certeza que vai ter uma solução para isso.
Tá. Falando em soluções e voltando um pouquinho para a questão jurídica, a legislação, você como advogado experiente no assunto, em direito ambiental, como é que você vê o judiciário para poder solucionar essas questões de licenciamento? Porque uma hora entra o judiciário, né? Se o administrativo não resolve, você falou do cadastro que sequer está estruturado, isso tudo é fiscalização e administrativo. Mas quando vai para o judiciário, como é que o judiciário tem decidido nas questões ambientais? Você falou que a legislação é dura, é violenta, mas é necessária e boa. O judiciário caminha bem na tua área de ambiental? Caminha bem, tem muito a avançar, né? Eu penso que aperfeiçoar no seguinte sentido, no sentido de uma uniformização, né? Então, os tribunais, né, em relação ao STJ, STF, a Justiça de primeira instância, porque pelo menos na minha experiência, Sergio, o que eu vejo, assim, alguns exemplos do nosso dia a dia de advocacia, você tem uma sentença em primeira instância que ela é reformada no tribunal e depois reformada de novo no STJ. Então, assim, por questões, muitas vezes, de falta de uma unificação, assim, sabe? Então, é muito importante que se tenha essa segurança jurídica, o que não só o setor do agro, mas todos os setores reclamam da necessidade de uma segurança jurídica maior. Trago um exemplo, só para ilustrar, que já é um exemplo mais antigo, mas que vale relembrar. Não é da minha área, que é a área da tributação, né? Mas tinha lá o Fundo Rural, né? O Fundo Rural tinha decisões do Supremo, num determinado sentido, toda a cadeia tomou um caminho, uma estratégia econômica, uma estratégia no seu dia a dia ali da sua atividade, acreditando e mudou a composição do tribunal depois de alguns anos e virou completamente. O que podia passou a não poder, digamos assim. De água mudou para vinho, ou vice-versa, né? Era vinho e virou água. Então, assim, o que o setor... Aqui hoje estão falando de ambiental e de agro, mas o que a gente espera, uma sociedade espera, é segurança. Mas então não caminha tão bem assim, né? Não, o que eu quero dizer é que, por isso que eu disse, caminha bem, mas precisa de segurança. O que quer dizer caminhar bem? Caminhar bem é que nós temos assim, uma legislação muito forte, né? E o judiciário tem se aprimorado. Nós temos câmaras ambientais especializadas, né? Agora, em vários estados do Brasil, temos câmaras especializadas, né? Então, isso é um passo importante, né? E, enfim, agora... A segurança é necessária, né? Uma espécie de padronização, mas entendam bem, né, a padronização, porque, como eu disse, o Brasil também é muito diferente, muito distinto. Né? A jurisprudência consolidada. Exato. É que assim, cada uma área tem uma sua. Na minha área criminal, por exemplo, a criminalista tem um pouco de pavor do jurisprudencialista. Né? Aquela coisa assim de consolidado. Algo que não muda, porque cada caso é um caso e requer o mínimo detalhe. Talvez em áreas mais que mexam com números, com parte de ciência, talvez seja importante. Você falou tributário, por exemplo. Não sei se o ambiental também. Ter mais fixação, mais segurança. Sem dúvida. O que é uma área que pode ser incorporada? Exato. Que área que pode ser considerada de uso e a outra que tem que ser preservada, é isso? Exatamente. Isso não tem os critérios técnicos? Tem. E acaba desaguando no judiciário. Faz uma distinção. Acaba chegando no judiciário. Então, por exemplo, são inúmeros casos em que você tem lá a autorização do poder público municipal, por exemplo, depois tem a autorização do Estado e vem a União e cancela tudo. Isso é um dos entraves em tudo. produtor também. Em tudo, né? Falta de segurança. Exato. Isso deságua no judiciário. E aí, chega no judiciário, alguns entendem, eu acredito que esse caminho aqui está certo. Não, esse caminho está certo. Tudo é interpretativo. Enfim, então, nós vivemos um problema de segurança jurídica, né? Tem alguns outros exemplos de entraves legais assim que a gente pode discutir aqui em relação a esse avanço que os produtores reclamam? Eu reclamo de tal legislação, eu reclamo de tal situação específica. Assim, até 2012, né, quando vem o Código Florestal, o novo Código Florestal, se entendia que com esse novo código nós teríamos uma pacificação de muitas situações, não só do campo, mas em toda a sociedade. Então, o Código Florestal trouxe uma série, foi muito debatido, foram mais de 200 audiências públicas, foi e voltou, foram 3 ações diretas de inconstitucionalidade, uma DPF, todas essas ações pelo Supremo julgaram o Código Constitucional.
Com alguma modificação lá, teve um ou outro artigo com interpretação conforme, né? Mas o Supremo não anulou, não considerou inconstitucional o código. Então, se tinha uma ideia de que esse, ou para o bem ou para o mal, tem gente que torcida de times contrários, né? Muita gente entendendo que aquilo ali era excelente, muita gente entendendo que não era bom, né? Mas isso vai de cada um. Mas enfim, se é bom ou se é ruim, a lei é aquela. E se entendia que aquilo ali ia pacificar muitas situações, e não aconteceu isso 100%. Né? Então se discute muito. O código fala, um exemplo muito simples, o código diz, área de preservação permanente, APP, ela está descrita no código, quais são os tipos de APP? Em torno de nascente, beira de rio, né? Existe lá as APPs. E existe a reserva legal. O que é reserva legal? É um pedaço da propriedade rural que você tem que destacá-la da sua ali na matrícula, no CAR, enfim, né? E ela tem uma série de limitações. Né? Até 2012, você tinha que ter na sua propriedade, se tivesse, óbvio, porque a área de preservação permanente é um negócio natural. Se você tem uma nascente ou um rio, está lá. Né? Então, se você tiver isso, você ainda tinha que ter a reserva legal. O que é a reserva legal? Amazônia Legal, 80% da propriedade tem que ser preservada. Fora da Amazônia Legal, Cerrado, 35%. E o resto do país, Sudeste, Sul, Centro, um pedaço, 20%. Então você pega um pedaço, 20% da propriedade e reserva legal. Antes do código, eu tinha que ter as duas, reserva legal e área de preservação permanente. Quando vem o código fala, olha, é permitido. Se você tiver um percentual, por exemplo, eu tenho na minha propriedade 30% de APP e a minha obrigação é ter 20% de reserva legal, eu posso colocar dentro. Então, em vez de eu ter 50% da minha propriedade, digamos, com uma restrição, eu vou ter aqueles 30%. Entendi. Você pode sobrepor. Até hoje, existem alguns que dizem que isso não existe. Eu tenho ação no escritório que pede que seja ainda separado a área de preservação permanente de reserva legal. Sabe o que me fez? Então, é uma insegurança. Então, me fez lembrar também, eu sei que pode ser que não esteja exatamente ligado, mas tem aqueles acordos que as empresas, digamos, que cometem o crime, aquelas taxas que elas fazem com o Ministério Público. Eu já participei de alguns porque envolvem totalmente a área criminal. E aí tem aquela... Não é um pouco no Bacia das Almas que esses acordos são feitos? Assim, é muito impositivo, aí não tem uma... Ou o Ministério Público tem sido bem maleável? Não, o Ministério Público é bem rigoroso. Né? É muito rigoroso. E aí, perguntando essa questão da segurança jurídica. Apesar de ser um caso público, mas eu prefiro não citar nomes. Mas um exemplo, um grande empreendimento imobiliário aqui de São Paulo... tivemos um sucesso em relação à Justiça Estadual e mesmo com sucesso, os empreendedores entenderam por bem fazer uma composição com o Ministério Público e foi feito, foi cumprido. Porque benefício para a sociedade, sim, enfim, claro. Entendeu lá. Passado um pequeno tempo, o Ministério Público Federal ingressou com a ação judicial sobre o mesmo objeto. Né? Isso se arrasta desde 2016, nós estamos em 2025. Então é esse tipo de situação que às vezes desanima um pouco o empreendedor brasileiro, né? Enfim. Mas faz parte, é coisa do nosso... não é ilegal, não está errado, né? Mas é isso que a gente acaba convivendo. Talvez seja esse o ponto de equilíbrio que você citou para poder ter uma responsabilidade mais geral, né? Exato. Social. É o judiciário que talvez tenha que... ser o fiel da balança. É o último que tem o direito de errar por último, né? Pois é. Falando um pouquinho de futuro, para a gente encaminhar a nossa entrevista, olhando para os próximos 10 anos, nós temos mudanças regulatórias, nós temos... como é que vai ser a tecnologia do agronegócio brasileiro, o futuro do agronegócio, sobretudo se a gente considerar a tecnologia e inovação, que hoje tem muita coisa nova, né? Esse é o ponto, Sergei. Eu vejo um agronegócio muito competitivo, muito avançado, com uma utilização de tecnologias de ponta e o desenvolvimento a cada dia. Todo dia tem uma novidade. E uma novidade superando a outra e melhorando aquela situação. Essa semana mesmo tive notícia aí de uma nova técnica, né? Uma nova técnica que consegue, digamos assim, escanear ou analisar o campo
e te dá uma resposta assim, imediata do que precisa ali com relação a nematóides, a vermes, faz com que a produção melhore muito, diminua a perda de produtividade, a quantidade de defensivos ou insumos. Então, assim, a tecnologia... Faz economizar, faz tudo. Economia e produtividade, né? Então, assim, a tecnologia, drone... E é nossa essa tecnologia ou a gente tem? Não, é coisa nossa. Essa que eu acabei de falar com relação a essa análise desses vermes e tudo mais, é uma indústria nossa aqui de Campinas, do interior de São Paulo, né? Enfim, até de um conhecido, então eu tenho essa informação. A tecnologia realmente... Quem visita a AgriShow lá em Ribeirão Preto, né, tem essa percepção. Quem visita uma fazenda desse nível, né, no Centro-Oeste, enfim, é uma coisa impressionante. O maquinário, né, quem maneja esse maquinário são pessoas que têm uma qualificação enorme. Não é mais câmbio e volante. Não, são máquinas, computadores, inteligência artificial, Big Data. Assim, é uma outra realidade. É uma outra realidade. Muito pujante. Muito pujante, muito pujante. Você visita uma fazenda dessa e não acredita, né? O tamanho e a força que tem, né? Rodrigo, nós temos aqui nós temos 2 comissões aqui na OAB de São Paulo sobre o tema, né? A de ambiental, que é presidida pelo Dr. Carlos Sanseverino, e a de mudanças climáticas da doutora Rosa Ramos, presidida por ela. Você não faz parte das comissões aqui da OAB. Você participa? Não, eu conheço os dois, são bastante queridos, né? E a Rosa até me convidou a fazer parte. Eu que estou devendo encaminhar a minha ficha de inscrição. Mas, Sergi, até em função da minha presidência agora no MDA, eu realmente eu gostaria de ter mais tempo para contribuir, né? Mas aliás, vai ter medalha esses dias. Sim, né? vai ter. Nós temos aí nossa jantar de final de ano com a premiação da medalha. Já convidou o presidente da OAB? Todo mundo convidado. Todo mundo convidado. O apresentador também? Também. É nosso convidado de honra. E com muita alegria. De honra é o presidente da OAB, por favor. Honra ao quadrado. Não me convide. Porque se tem uma coisa que é política, é nossa entidade. Graças a Deus, política de entidade. Mas, Sergi, sendo da nossa casa, todos são convidados de honra, porque a OAB realmente é a nossa casa, né? E eu gostaria de participar mais, mas realmente o tempo tem sido bastante corrido, né? Mas eu quis anunciar de propósito, até para que você queira participar, está conhecendo o Dr. Rodrigo hoje, mas nós temos aqui também estruturas com as quais você pode manejar o assunto. E, obviamente, aí você reforça para a Rosa Ramos e para o Sanseverino, fala assim, chama lá o Rodrigo para ele participar, manda o ofício. Claro, não, e eu converso muito principalmente com a Rosa, enfim. Agora nós estamos conversando bastante sobre a COP30, né? Inclusive, nós vamos ter um evento lá que nós organizamos, a Rosa, através da OAB, saiu à frente, mas com o apoio de outras entidades, outras instituições. Vamos fazer um trabalho muito interessante lá na COP, uma coisa maravilhosa, né? Então, assim, tem muita coisa para fazer, tem muita... Olha, eu gostei bastante de conversar com você. Eu também. Foi muito interessante. Entendi 80%, né? Porque eu sou criminalista, não mais porque eu não conheço o assunto, mas me interessei bastante sobre o tema. Parabéns pela tua atuação nessa área. E a gente marca uma nova data aí mais para frente para ver o que aconteceu em tudo que nós vamos ter de inovação e também de resultado para o Brasil. Parabéns. Maravilha, agradeço. Obrigado mesmo. Você eu que agradeço o convite, uma alegria estar aqui na nossa casa, esse programa seu que é maravilhoso e muito bom discutir de um assunto de tamanha importância, né? O agro é importantíssimo para o Brasil, né? E o direito ambiental é importantíssimo para o Brasil e para o mundo, né? Para a sociedade como um todo, né? Porque se a gente não cuidar da nossa casa, não tem casa. Né? E olha que casa maravilhosa que Deus nos deu. Exato. É um solo fértil, produção, agricultura, terra, clima bom. Só falta a gente fazer disso uma grande oportunidade. E se Deus quiser, nós vamos fazê-la, né? Vamos fazer uma realidade essa nossa pujança. Pontos e vistas, conversou com o Dr. Rodrigo Jorge Moraes e agradecemos a sua participação, a sua audiência e até uma próxima. Um grande abraço.